Bom dia, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pílulas da Verdade. Esse canal foi criado com o objetivo de levar diariamente uma pílula da verdade para a sua vida. A verdade que é a palavra de Deus, que é a única que tem o poder de transformar, de curar, de libertar, a nossa vida. E eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, para você sempre receber quando um vídeo novo for postado, e que você possa compartilhar também uma palavra para a pessoa que você ama, dessa forma para que ela encontre a verdade. Amém? A palavra de hoje que eu quero deixar se encontra em Gálatas 5. Eu venho sendo confrontada com essa palavra a semana inteira. A gente está vivendo um período pós-carnaval. O carnaval já passou, E aqui no Brasil a gente costuma dizer que o ano só começa quando o carnaval termina. Então, de fato, nós começamos o nosso ano. E a palavra que veio de confronto na minha vida essa semana é exatamente essa de Gálatas 5, onde nós somos confrontados em ser guiados pelo Espírito Santo. E às vezes a gente fica pensando, a obra da carne é somente a gente fazer o que desagrada a Deus, como imoralidade sexual, como tudo que foi visto no carnaval. Mas eu te digo uma coisa, só pelo fato da gente não ser guiados, não viver guiados pelo Espírito Santo, a gente já está satisfazendo a nossa carne. Porque a nossa carne, ela é uma eterna criança. E criança, ela só faz o que quer. Se não tiver um adulto e uma pessoa para poder estar guiando ela, ela só faz o que ela quer. Eu tenho 2 filhos e a mais velha, Maitê, se eu deixar ela comer o que ela quer todos os dias, sem controlá-la, eu sei que até os 10 anos ela estaria com problemas de saúde. Estaria diabética, hipertensa, porque a criança, ela faz o que ela quer fazer o que ela quer. E o nosso corpo, nossa carne, ela também é assim. Se a gente não controlar ela só quer fazer o que ela quer. E normalmente a nossa carne só quer regalo, ela só quer descanso, o nosso cérebro só quer economizar energia sempre, E isso atrapalha o nosso desenvolvimento como pessoa, isso atrapalha o nosso relacionamento do nosso dia a dia, com a nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta, Então a gente precisa ser facilitador nessa vida, não dificultador. Dificultador, o nosso mundo já está cheio, Cheio de pessoas que dificultam a vida das outras. Então, nós precisamos ser adultos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Porque o adulto, ele faz o que precisa ser feito. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. A gente não gosta de acordar cedo, Se todo mundo for pontuar aqui, a gente queria estar podendo uma vida todo dia dormir até 10 horas da manhã, fazer o que quer. Mas o adulto, a pessoa madura, ela sabe que ela faz o que precisa ser feito, Acorda cedo, faz coisas que não quer, come coisas que não gosta, sabendo que faz bem para a saúde. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Se a gente sabe que a gente precisa orar, buscar o Senhor, jejuar, fazer propósito, ler a palavra, porque é somente dessa forma que a gente vai alimentar o nosso espírito, Nós temos esses dois militando na nossa vida. É uma luta constante enquanto a gente viver nessa terra, da carne contra o espírito, E eu vou ler aqui Gálatas 5, para não ficar somente nas minhas palavras. Gálatas 5,16 diz assim, olha: o Espírito de Deus e a natureza humana. Eu quero dizer a vocês o seguinte, essa minha tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Eu quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. É o que a gente falou agora. A nossa natureza humana, ela sempre quer, ao contrário. O 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Mais uma vez a palavra confirmando o que eu estava dizendo antes. Nós fomos feitos para ser maduros, para amadurecer. E é o que Paulo fala quando ele diz que ele queria dar comida sólida, mas a gente ainda não estava preparado. A gente ainda estava
tomando leite. E leite é coisa de criança. Então, eu sinto Deus nos chamando para algo mais maduro, para um crescimento espiritual. E continuando aqui, no 18, diz assim, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. E a gente sabe que as coisas que a natureza humana produz são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adorações a ídolos, feitiçarias, as inimizades, brigas ciumeiras, os acessos de raiva, as ambições egoístas, desunião, divisão, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. As pessoas que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existem leis. A pessoa que pertence a Cristo crucificam a natureza delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar a ninguém, e nem ter inveja uns aos outros, né? Então, o que a gente precisa fazer é ter autocontrole, ter domínio próprio, ter um equilíbrio na nossa vida. E a gente saber que quando a gente precisa fazer o que tem que ser feito, quando a gente precisa, às vezes a gente sabe, nosso espírito sabe que a gente tem que orar, e a gente não sente vontade. Então, se você fizer somente o que você sente vontade, a gente vai viver somente pela carne. Então, orar, a gente não sente vontade de orar. Ler a palavra, a gente não sente vontade de ler a palavra. A gente sente vontade só de fazer o contrário. Então, que nós possamos, nessa palavra de hoje, nos despertar, para a gente viver pelo Espírito, para a gente fazer o que a gente não quer, mesmo sabendo os benefícios que vai nos trazer, né? A pessoa que quer uma alimentação saudável para poder proteger a sua saúde, ela come coisas que ela não gosta, ela faz coisas que ela não gosta, como academia, caminhar, come comida saudável, sabendo dos benefícios. Mas se você perguntar a ela se ela gosta de acordar cedo para ir para academia, se ela gosta de estar comendo só legumes e coisas que não são tão agradáveis, ela vai falar que não. Mas com o passar do tempo, você vai vendo os benefícios que esse conjunto de atitudes traz. A gente vê que vale a pena. A gente vê que traz vida, que traz longevidade, que traz vigor. Uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que vive mais, é uma pessoa que tem mais saúde. Mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se a gente procura orar mesmo sem ter vontade, ler a palavra mesmo sem ter vontade, fazer o que é certo mesmo sem ter vontade, a gente vai mais longe, a gente vive mais em Deus, né? E a gente consegue transparecer isso para as pessoas à nossa volta. Tá bom, querido? Nós somos as testemunhas vivas. Tem uma frase que eu ouvi essa semana que diz: a sua vida grita tão alto que eu quase não consigo ouvir o que você fala. Isso quer dizer que aquilo que a gente vive, as pessoas estão vendo. Não precisa da gente estar falando sobre nós mesmos, né? Então, essa é a minha palavra de hoje. Hoje é dia 28 de fevereiro e eu tô começando a postar meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu espero que você esteja comigo aqui sempre, se alimentando de uma pílula de verdade que vai mudar a sua vida. Amém?